É o Lucas agora, pô. Tá vendo? E foi dessa forma, sob protestos aqui no estádio Beira-Rio, muitas vaias para o grupo de jogadores depois desse empate contra o Corinthians em um jogo maluco, em que muita coisa aconteceu, reclamação com a arbitragem dos dois lados, mas principalmente um Inter sem nenhum tipo de evolução. O Internacional não teve nada aqui no estádio Beira-Rio e fica cada vez mais claro que a briga vai ser contra a zona de rebaixamento, contra ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Eu, que custava acreditar que isso aconteceria, já estou começando a achar que vai ser difícil, vai ser sofrido, como foi esse pontinho conquistado contra o Corinthians aqui no Beira-Rio até o final do campeonato. Bom, gente, vamos lá. Vamos falar sobre essa partida, esse 1 a 1 contra o Corinthians aqui no estádio Beira-Rio, em que não teve um grande movimento por parte do torcedor do Inter, somente 12 mil colorados estiveram aqui, o horário é ruim, o clima em Porto Alegre é ruim e principalmente o momento do Internacional é muito ruim e afasta o seu torcedor do estádio neste momento. E o Inter até começa bem a partida, tá? Teve uma grande mudança em relação ao jogo contra o Juventude, além dos laterais que voltaram de suspensão, mas foi também o retorno do Juninho. O Juninho voltou como titular no time do Internacional. Isso eu confesso, eu não esperava. Eu esperava o Inter começando com o Gabriel Mercado, que é um jogador da confiança do Ramon Dias, mas eles fizeram a opção pelo Juninho começar a partida aqui no estádio Beira-Rio. O Inter começa imprimindo ritmo, o Inter começa em cima do Corinthians, criando pelo menos 3, 4 oportunidades de gol, chutes de fora da área do Oscar Romero, do Johan Carboneiro. O Inter poderia ter aberto o marcador aqui no Beira-Rio no início da partida. Porém, o Inter acaba depois disso se tornando mais do mesmo. Com os mesmos erros defensivos, toma um gol do Guinegão, atacante do Corinthians, que vive uma ótima fase, garoto da base corintiana. Ele encontra um gol em um contra-ataque de velocidade do Corinthians e ali o Internacional se perde completamente no jogo. Mais um jogo em que o Inter toma um gol e não sabe reagir. Eu lembro de um período no ano passado e também nessa temporada 2025 que o Roger, ainda como técnico do Inter, falava muito sobre o time que não sabe perder. O Inter, quando estava perdendo, quando tomava um gol, quando tinha uma dificuldade no placar, o Inter conseguia buscar o empate. Hoje, o Inter não vem mais sendo esse time. O Inter toma um gol e morre dentro do jogo. O Inter toma um gol e morre dentro do jogo. E só sobre o gol do Guinegão, porque muita gente discutiu, será que o VAR anulou bem o gol? Eu acho que ele estava na frente do Hugo Souza, tá? Eu ainda vou querer ver o lance de novo. Me pareceu que ele atrapalhou o goleiro do Corinthians. E vamos lá, eu até acho que era uma bola difícil dele chegar. Mas o jogador, o Luiz Otávio, estava impedido, estava na frente do Hugo Souza. Mas eu ainda vou querer ver o lance de novo. Mas o grande ponto é, o Inter não consegue mais ser esse time que toma um gol e tem capacidade de reagir. Não, o Inter toma um gol e morre dentro do jogo. O Inter morre dentro do jogo depois do gol. O Inter tá bem no jogo, os primeiros 5, 6, 7 minutos de controle, criando oportunidades, toma o gol do Guinegão e morre no jogo. Morre no jogo. O Inter começa com a mesma questão de trocar muitos passes, às vezes sem objetivo, claro, e aí a gente vale lembrar aqui, já falamos disso no canal, o estilo do Ramon Dias não é esse. O Ramon e o Emiliano estavam bem irritados na beira do campo, porque eles são acostumados a pegar e implementar trabalhos em que, claro, precisa de tempo para isso, mas implementarem trabalhos que os seus times em poucos toques chegam na área do adversário, chegam criando grandes oportunidades, e o Inter não estava conseguindo. O Inter sempre dava um toque a mais na bola, o Borré e o Carboneiro não conseguiram se entender, o Borré muito mal mais uma vez, sem criar oportunidades, e quando tinha a bola, parecia que a bola queimava no pé do Borré. O Carboneiro, uma ilha no ataque do Inter, o famoso nem não é, carregou tanto, né? Porque o Carboneiro jogando praticamente sozinho. O Alan Patrick, mais uma vez, sumido no jogo. A gente pode citar os dois laterais do Inter que fizeram um primeiro tempo terrível, tá? Os dois laterais do Inter, o Bernabé e o Aguirre, fizeram um primeiro tempo assim, ó, terrível. O Vitão e o Juninho, muito mal na zaga. O Luiz Otávio começa até, parece que vai fazer um bom jogo, mas já logo depois do gol do Corinthians, assim como todo o time do Inter, cai de produção o Luiz Otávio, acaba errando muitos passes, mas eu sempre tenho a paciência porque é um menino, não dá pra queimar um menino agora. É um dos primeiros jogos dele no profissional do Internacional, ó. E agora muita cobrança
porque o árbitro da partida não conseguiu sair do campo ainda, tá? E ainda tem torcedores aqui protestando nas arquibancadas do Beira-Rio. Mas aí a gente vai pegar Bruno Henrique, de novo muito mal. O Oscar Romero, tá? O Oscar Romero fez uma partida honesta no primeiro tempo, tá? O Oscar Romero faz um jogo honesto no primeiro tempo. Eu citei ali a questão do gol do Luiz Otávio, eu até acho que em um primeiro momento que foi bem anulado, vou querer ver o lance depois de novo em casa, mas é uma falta, cara, de várzea, né? O Corinthians sofre um gol de falta meio bizonho, o Alan Patrick cobra pra fora da área, o Romero chega batendo, mas, enfim, primeiro tempo que depois do gol do Corinthians o Inter se perde completamente no jogo, vem pro segundo tempo e eu não entendo a troca. Eu não entendo ele tirar o Oscar Romero e não o Bruno Henrique do meio de campo para botar um terceiro zagueiro. Ele bota o Gabriel Mercado ao lado do Vitão e do Juninho. O Mercado acaba sendo o melhor da defesa do Inter, tá? E o segundo tempo, o Corinthians ganhando de 1-0, vendo que o Beira-Rio estava jogando praticamente contra o Inter, e com razão, porque o Inter não estava jogando mais uma vez absolutamente nada, o Corinthians botou a bunda lá atrás e ficou esperando o Inter, deixou o Inter jogar. E aí o Inter foi tentando jogar, foi tentando criar, foi tentando martelar o Corinthians, mas não conseguiu. Não conseguiu porque hoje não tem qualidade e está num início de trabalho, num segundo jogo do Ramon Dias. Mas também se fosse ainda no trabalho do Roger, não conseguiria, porque o trabalho do Roger era muito ruim também. Então assim, cara, é o segundo jogo do Ramon Dias, eu não vou cobrar imediatismo de já aparecer um trabalho aqui, mas a coisa aqui foi séria, tá? O jogo do Inter, de novo, foi muito ruim e até, cara, bem semelhante a outros jogos que a gente já viu do Inter no ano. Vamos lá, o Inter esteve muito próximo de perder pro Corinthians aqui no Beira-Rio. E aí no final do jogo, no último lance, na última bola fora, consegue um pênalti salvador. E foi bem marcado, tá? Teve um puxão claro do jogador do Corinthians em cima do Bruno Henrique. E aí o Carboneiro faz o gol. Mas olha, gente, o jogo do Inter hoje, de novo, muito ruim. Linhas espaçadas, sem criar grande chance, sem conseguir chegar com contundência no ataque do Corinthians, sem criar grandes chances, principalmente depois que tinha tomado o gol do Corinthians. Foi um Inter que viveu dos 7 primeiros minutos do jogo. Depois foi amplamente dominado, não por um Corinthians que quis ficar com a bola, mas com um Corinthians que atacava como queria e na hora que queria. Encontra o gol com o Guinegão, o Inter faz um gol, pelo menos como eu disse antes, me parece bem anulado, vou ter que ver o lance de novo, pelo impedimento do Luiz Otávio, o gol do Romero. E aí, uma troca que pra mim me parece meio surreal. Pra mim, se tu tem que tirar alguém no meio campo, tem que tirar o Bruno Henrique, não o Oscar Romero, que fez um bom primeiro tempo, tá? Um primeiro tempo, como eu disse, honesto. E aí, cara, foi isso. O Inter tentando atacar, o Corinthians botou a bunda lá atrás e ficou esperando o Inter, até pra puxar contra-ataques e fazer um segundo gol. Teve boas puxadas de contra-ataque e até não conseguiu criar uma grande chance para quem sabe até matar o jogo. E aí o Inter, num pênalti bem marcado, acaba empatando com o Carboneiro. Mas o principal, o jogo do Inter, de novo, muito abaixo. E me parece claro, o Inter vai brigar para não cair. Eu não queria acreditar nisso, eu estava falando nos últimos dias que eu não acreditava no Inter brigando para não cair, mas eu já começo a mudar minha visão porque eu acho que a coisa tá crítica, a coisa tá difícil pro lado do Internacional. Deixa tua opinião aqui nos comentários, não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijão, eu volto com o vestiário do Inter na sequência aqui no canal.